Pós-jogo, aqui na tela do canal do Dinâmico, 2 pro Fortaleza, 0 Vitória. O Vitória perde o jogo de 6 pontos. Uma partida apática do Vitória, onde toma 2 gols ridículos, bestas, e não consegue reagir em seguida. Segue sem vencer como visitante. Vamos para a opinião aqui na nossa bancada, aproveitando e pedindo para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal do Dinâmico, tá? E seguimos. Voltou aí os jogos pra gente ver que realmente vai ser pra pirão até o final, irmão. E o milagre que vai nos salvar não tem jeito. Adson Piedade, vamos pra nossa análise aqui do pós-jogo. Prepara a vinheta aí, por favor. Vamos pra nossa análise do pós-jogo. Na opinião do nosso comentarista Adson Piedade, como é que você analisa essa partida de 2 pro Fortaleza, 0 pro Vitória, Adson? Meus queridos, infelizmente o Vitória foi derrotado em um jogo de 6 pontos contra a equipe do Fortaleza. Partidas completamente distintas em termos de atitude, né, de jogo. Eu achei que o Vitória tivesse entendido qual é a forma que esse elenco, esse time tem a condição de ainda livrar, né, o Vitória de uma Série B do Campeonato Brasileiro, que é a condição de fazer jogos mais duros, né, impor ao adversário uma situação hostil de jogo, como foi contra o Galo. Vitória, eu acho que se comparou com a equipe do Fortaleza e a partir daí, no aspecto mental, talvez entendeu que pudesse jogar de igual para igual com o Fortaleza, jogando e deixando jogar. Foi um jogo que praticamente o Vitória teve condições bastante de chegar à meta do adversário, assim como o Fortaleza do Vitória. Então, constatamos que o Vitória jogou e deixou jogar. O Vitória, porque o Fortaleza não, entrou com uma postura agressiva. O Fortaleza entrou desde o primeiro minuto com a postura agressiva, dividindo bola, lascando, jogando pesado realmente, até um típico futebol argentino. O Vitória dentro de uma postura reativa. E com toque de bola, a Vitória tentava jogar, uma situação ali que a gente pouco viu no jogo contra o Galo. O Vitória foi um time assim bem agressivo, bem incisivo, mas que quando tinha a bola tentava rapidamente acelerar e definir a jogada. Já hoje não, a Vitória conseguiu trocar passe, saídas limpas, um jogo apoiado ali pelos lados. A Vitória até foi vistoso com a bola do que contra o Galo, mas o que foi vistoso com a bola, por outro lado, deixou a desejar em termos táticos. Entrou com linha muito baixa, entrou com atitude de todos os atletas, não vou aqui tirar nenhum. Sem a bola, o Vitória assistiu praticamente Fortaleza trocar passes no seu entrelinhas, cruzar. O Camutanga, por exemplo, não conseguiu hoje ganhar uma bola, nenhuma primeira bola no alto. Estava sempre mal colocado, sempre muito atrás no lance, não conseguia dar aquela carreira que ele dá e subir e ganhar. Então, foi realmente difícil assistir. Plataformas, o Vitória dentro de um 4-2-3-1 e o Fortaleza dentro de um 4-3-3. Principais ações, o Vitória jogando, como eu falei, com um toque de bola, deixando jogar também. O Vitória não foi muito incisivo no quesito marcação. E o Fortaleza jogando em velocidade pelos lados. É um time que tem isso. E no primeiro tempo chega ao seu primeiro gol, numa falha geral do Vitória, uma pane, uma defesa muito atrás. O Walter dorme, a bola é chutada para cima. O Cáceres, que poderia ter tirado, também dorme, dá um peixinho para baixo na jogada. O Ramon perde na disputa pelo alto com o jogador do Fortaleza. O Oswaldo já tinha perdido uma disputa pelo alto também com o jogador do Fortaleza, e a bola mais para o Oswaldo. O Ramon também, a bola mais para o Ramon, não chegou rápido para decidir, esperou. O jogador do Fortaleza ganhou, sobrou, o chute saiu por debaixo da perna do alto. Eu acho que o goleiro do Vitória poderia ter feito a defesa, mas a bola foi para o fundo das redes. E a gente dizia, naquele primeiro tempo, que só teve destaque individual do Vitória, o Eric. O Rodrigo, pro segundo tempo, vamos ver se ele é técnico. Por quê? Porque treinador é aquele que durante a semana dá os seus treinos e durante o jogo ele vira técnico, é o cara que enxerga onde está os problemas e traz soluções. O Rodrigo não trouxe soluções. O Vitória volta pro segundo tempo. Pior até, porque ficou um rombo no entrelinha do Vitória e tomou um gol do lateral esquerdo do Pacheco. O Fortaleza novamente voltou muito ligado, muito em cima, chegando duro, ganhou a segunda bola, levou a bola com o Pacheco. O Pacheco achou espaço e invadiu praticamente sozinho, é um dos meus destaques aqui no jogo, o Pacheco, e fez o gol, praticamente selou ali
o resultado. O Rodrigo tentou intervir, fez 2 substituições, o Vitória melhorou com a entrada do Dudu e Mateuzinho, mas o Mateuzinho até onde teve gás, né? Porque depois já não combatia mais também sem a bola. E repito, quem vai tirar o Vitória dessa é um elenco que jogue duro, pesado, viril. Acho que pela parte tática, apesar de quando você conseguir concentrar jogadores de qualidade como os lampejos de Mateuzinho, os lampejos de Romarinho, os lampejos do Érico, do White, você juntar todos esses jogadores pode dar caldo tecnicamente, mas se não tiver um sem a bola muito duro, muito forte, muito compactado, o Vitória vai sofrer, porque os adversários, se está jogando contra 11 também, não está jogando sozinho. Então, situação dificílima. O Vitória que no segundo tempo teve uma leve melhora, mas não o suficiente nem para diminuir, né? Colocou uma bola na trave ali. E fica a pergunta novamente, como muda a atitude e a postura tanto assim de um jogo para outro? Eu esperava aquele Vitória do Galo entendendo que o jogo era igual, era pau, era viola, fogo, e não foi isso. Hoje o Vitória foi um time moroso ali sem a bola. Foi um time que, esse termo cabe ao Vitória hoje, que assistiu praticamente. Aí depois, já no finalzinho, o Baralhas pilhando o time, o Dudu, mas ali não tinha mais tempo, não tinha mais como reverter esse resultado. E infelizmente o Vitória mais uma vez perde fora de casa, não consegue vencer. E isso, no final, se o Vitória realmente continuar jogando esses jogos de 6 pontos que são fora de casa e não conseguir trazer pontos, aí realmente vai ficar muito difícil o Vitória ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Individualmente, Lucas Arcanjo, que no primeiro tempo para mim fez um jogo bom, no segundo eu acho, eu ainda vou assistir em casa, rever novamente, que aqui a gente não tem como rever toda hora, eu acho que é uma bola defensável, então para mim deixou a desejar. O Cáceres, que fez o primeiro tempo apagadíssimo, no segundo deu uma melhorada ao Cáceres, diga-se de passagem, ou seja, estava sem ritmo. A dupla de zaga realmente muito mal, o jogo todo os dois hoje, o Camutanga e o Alto. O Alto, para mim, 2 entregadas no jogo, uma saiu gol, outra não. O Ramon, mal, começou o jogo até tocando bem a bola, mas em termos anímicos também, de marcação, que é o forte dele, deixou a desejar hoje. O William Oliveira muito mal no jogo, Baralhas regular, um jogador regular. O Dudu, que entrou no lugar do William Oliveira, entrou muito bem, gostei do Dudu, só que tem questões que precisam ser corrigidas, como o passe, né? Melhorar mais ainda o passe dele. E cérebro, cara, quase ele vai expulso. Eu mandei chegar duro, ser viril e tal, mas não dar pontapé sem bola, não é isso. É você entender a leitura da jogada e chegar antes tirando o espaço do atleta, chegar dividindo, mas na bola, tá? Mas entrou bem no jogo. O Mateuzinho entrou bem, mas tá sem ritmo. Não consegue jogar sem a bola e com a bola ajuda, mas sem a bola vai precisar também que o Mateuzinho ajude. O Aiton fez um jogo talvez até certo ponto razoável, pecou em alguns lances ali no último terço. O Eric continuou sendo e foi o melhor do Vitória no jogo, na minha opinião. Kais é um lutador, mas não estava bem hoje. O Renzo Lopes entrou bem. Eu gostei do Renzo Lopes hoje. Entrou bem, chutou uma bola mal ali, mas se movimentou bem, botou uma bola na trave, fez um desmarque de ruptura bom naquele chute de esquerda, e foi isso. Vitória vai ter que melhorar e o Rodrigo vai ter que novamente se reciclar para jogos que o Vitória sair atrás. Porque o que eu vi nas mudanças dele foi um bando em campo em alguns momentos, depois que ele corrigiu com a entrada do ponta para poder corrigir o sistema dele, porque estava um bando ali. Mesmo o Vitória pressionando, foi aquela pressão de baba e não uma pressão organizada. Então foi assim que eu vi, Galido, o jogo entre Fortaleza 2, 0 Vitória, infelizmente. Valeu, Adson. Pedindo para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do Dinâmico também, tá? Seguimos com nossa programação normal e agora voltaram os jogos. Finalmente, você que está estranhando a ausência de Anderson aqui, fique tranquilo que já ele está de volta, tá? Fizemos a live toda explicando a ausência dele e tenho certeza que a maioria da audiência já entendeu. Carlos Menezes, nosso convidado hoje, membro, sorteado para estar aqui na nossa bancada, veio participar conosco aqui, infelizmente, Carlos, com a derrota, né? Mas fico feliz que esteja aqui, queria que você comentasse o que você viu desse jogo, sua projeção para o futuro também, que segue sendo muito difícil aí na Série A. No segundo tempo nós vimos o Vitória sem nenhum conjunto capaz de reverter a situação anterior, iniciando inclusive com uma falha que resultou no segundo gol. Relembrando o primeiro tempo, nós vimos que o Vitória
tentou fazer um jogo, mas não conseguiu repetir a performance que teve perante o Atlético. E depois de 30 minutos razoáveis, o gol com a falha individual, e resultou no primeiro gol que, a partir daí, desnorteou todo o time. Como já disse, o segundo tempo começou com um gol também desnorteando todo o elenco. As mudanças, a meu ver, do Rodrigo Chaves demoraram de ser efetuadas, né? A partir do momento que saiu o Oswaldo e o Eli Oliveira, entrando o Dudu e o Mateuzinho, houve uma mudança de postura, mas não suficiente para reverter o resultado. Infelizmente, como já dissemos, o Vitória vai ter que fazer a batalha jogo a jogo. Não é fácil, né? Continuamos ainda na mesma posição, mas dependendo agora de outros resultados, inclusive do Juventude amanhã contra o Flamengo. E vamos à frente. A torcida se unir, o time tentar mudar a postura. Rodrigo tem que repensar os adversários. Não cabe fazer, né, a atitude que ele teve hoje. O time não se encontrou. E vamos que vamos. O Vitória precisa da união de todos, torcida, elenco, departamento de futebol e assim por diante. Infelizmente não temos muita coisa a fazer, porque as janelas já se fecharam. A diretoria, infelizmente, cometeu alguns equívocos que não cabe agora voltar a lamentar, já está feito. E nos 15 jogos que faltam para frente, todos imbuídos em conseguir a reversão desses resultados negativos para que a gente possa seguir adiante e permanecer na Série A. Tá aí, portanto, a opinião do nosso Carlos Menezes, tá? Vamos também falar ainda bastante, discutir, debater mais sobre esse jogo. Um Vitória que, para mim, começa bem a partida, se comportando bem, ficando mais com a bola, deixando até, suportando o ímpeto inicial, que todo mundo sabe, né? Quando é um jogo decisivo, o time está jogando fora de casa, aquela equipe que é mandante tenta imprimir pelo menos ali 15, 20 minutos de muito ritmo, e o Vitória suporta. Vai tomar o gol aos 30 do primeiro tempo, depois de uma bobeira da defesa, um show dos trapalhões, mais uma vez, né? Parte 3, 5, 6, sei lá, da temporada. E esse gol que para mim desmorona tudo, Adson, porque antes disso, a gente tinha feito uma boa finalização com o Eric, a gente tinha feito boas chegadas em cruzamentos do Oswaldo, que tudo bem, acabaram não resultando em finalização, mas o Vitória tinha volume para chegar ao ataque. É uma tarde infeliz do Kaiser, por isso também não produziu muito, mas o Vitória estava partindo para cima e para mim estava tendo postura. Tudo bem, ainda assim aquela marcação-pressão, né, que faltou também, na minha opinião. Mas ainda assim essa marcação-pressão, eu achei que o Vitória foi bem nesses primeiros 30 minutos e o gol que desmorona tudo. Para mim o impacto principal foi psicológico, porque não existe o Vitória jogar de uma forma 30 minutos e depois do gol cochilar completamente, e aí você vai para o intervalo e, pelo visto, isso infelizmente tem que cair na conta do treinador. Eu falo infelizmente porque a gente torce muito pelo Rodrigo, né? Mas infelizmente tem que cair na conta do treinador, você ir para o intervalo e voltar dormindo de novo. Vitória no primeiro lance, segundo tempo, que sabe o segundo, já toma o gol de um lateral que pega a bola do meio de campo, carrega e só para dentro do gol, com todo mundo assistindo ele. Eu nunca vi isso, sabe? Então, é uma derrota que para mim sim, também cai na conta do Rodrigo. Tudo bem, é só a estreia, não é hora de pedir cabeça, nada do tipo, muito pelo contrário, né? A gente nunca vai fazer isso tão rápido assim. Mas é um ponto a se ater, porque não existe ter um Vitória no Barradão e um Vitória fora de casa. Se forem duas vitórias diferentes, o Vitória vai cair. Porque o presidente disse na coletiva que os 8 jogos do Barradão são a esperança dele para salvar. Eu discordo muito. Eu não quero contar que o Vitória vai vencer o Botafogo no Barradão para me salvar. Que o Vitória vai vencer o São Paulo no Barradão para se salvar, que ainda vai enfrentar. Que sim, tem que ter respeito. Que o Vitória vai vencer o Mirassol no Barradão para se salvar. O Vitória precisa pontuar fora de casa, principalmente porque a maioria dos confrontos diretos serão fora de casa. O Vitória ainda vai pegar Vasco fora de casa, o Vitória vai pegar Santos fora de casa, entre outros jogos, o Grêmio fora de casa, que hoje perdeu para o Mirassol. Então eu discordo muito do presidente nesse ponto, e eu espero que o Rodrigo enxergue que o Vitória não pode ser apático dessa forma, porque
sendo sincero, Watson, é com todo o respeito do mundo ao Fortaleza. Mas o resultado de hoje não foi técnico. O resultado de hoje não foi, de longe não foi técnico. Foi muito psicológico, porque o Vitória entregou uma bola para o Fortaleza, tomou o seu gol e acabou o jogo do Vitória. É isso, mas a gente não chamou a atenção que ia ser um jogo mental, né? A gente falou, o jogo hoje é um jogo mental. Não era um jogo técnico. E aí o Vitória quis ganhar o jogo com técnico. Não era para tentar ganhar o jogo pela técnica. Era para fazer o que era que começou fazendo logo no início ali, caindo, picotando o jogo, deixando eles ficarem. Eles já estavam ficando nervosos, mas a gente estava identificando atitudes diferentes no jogador do Vitória. A bola vinha para dividir e os jogadores do Vitória que estavam tirando o pé. Aqui contra o Galo, os jogadores do Galo que estavam tirando o pé. Então eu senti que estavam em proposta diferente na questão mental, anímica, de saber que o jogo era papirão. Essa é a palavra. E aí, mesmo o Vitória tendo aquele domínio que você falou e indo bem com a posse, eu via problemas. Eu via que a hora também que o Fortaleza chegasse, ia chegar para fazer gol, porque o Vitória estava olhando. O Vitória estava deixando o Fortaleza jogar. Se o Vitória tem a atitude que teve, eu citei isso, com a bola hoje, e tivesse a atitude que teve sem a bola do Galo, o Vitória venceria o jogo hoje. Simples. É simples colocar isso, só que faltou justamente a atitude sem a bola que teve contra o Galo. Teve uma boa atitude com a bola hoje, mas sem a bola não. Sem a bola o time estava andando. O jogo acabou aí com o Vitória andando, olhando, alguns jogadores andando e olhando os jogadores do Fortaleza levar a bola. Pô. É isso que é inadmissível. E também já temos que pensar em questão de escalação, exatamente. Já temos que pensar em escalação também, porque já deu para ver que o time não dá para jogar hoje sem o Dudu. Né? O Dudu precisa entrar em campo. O William Oliveira do jogo contra o Galo, eu até entenderia a titularidade, mesmo não concordando. Mas hoje, para mim, foi o pedido de passagem, vamos dizer assim. De o cara falar, tá vendo, tem o melhor aqui no banco. Além do Mateuzinho, que para mim entrou bem, no lugar do Aitor, que não foi mal. Mas para mim, eu acho que o Mateuzinho tem que estar em campo, porque eu acho ele mais decisivo do que o Aitor. Ele tem um poder de decisão melhor, seja de dar o passe para o cara fazer o gol, seja de finalização. O Aitor fez aquela partida que não se comprometeu, vamos dizer assim, em errar passe, mas em muitos momentos sumido. E na marcação não ajuda tanto. Então, queria Dudu e Mateuzinho já no próximo jogo, óbvio, no lugar do William Oliveira e do Aitor. Mas me chama muito a atenção, Adson, também, a postura da primeira linha do Vitória. Hoje não existiu o Ramon, não existiu o Cáceres, não existiu o Alto e o Camutanga só acordou lá pro final do jogo. Então, como explicar? Porque a gente não tem outro lateral direito no momento, só tem o menino da base. Sim, conto como ele, mas enquanto tiver Cáceres aí, duvido tirar Cáceres para colocar ele. Ramon, creio que pense da mesma forma. Eu já começaria a cogitar talvez o Michael, mas eu entendo se permanecer o Ramon, porque a discrepância de experiência é muito grande. E a dupla de zaga vai fazer o quê? Sabe, talvez o Edu? Enfim, é uma coisa que me preocupa bastante, porque também passou muito a derrota de hoje por essa linha defensiva que bateu cabeça várias vezes. Pronto. Ó, pegue o tape, só o tape, não sai nem o jogo. Pega o tape de Ramon contra o Galo e pega o tape de Ramon hoje. Por exemplo, foi mal nos dois jogos, né? Tá, beleza. Mas olha como o Ramon tava marcando os caras do Galo aqui, na estreia de Rodrigo, e olha hoje. Hoje ele tava deixando o cara passar como queria, tocar do lado, ele tava lascando os caras do Galo sem bola, naquele jogo do Barradão aqui. Escurraçou o Dudu, jogou mal, mas escurraçou o Dudu, que o Dudu não pipocou, não tava querendo nem pegar a bola, porque já vinha babando o Ramon. Olha o que o Ramon fez hoje, que o forte dele é a marcação, ele abdicou de jogar viril como ele joga para tentar jogar, tal. E aí, meu amigo, o Vitória não vai, pô, o Vitória não vai jogando de igual para igual com ninguém nessa competição. Vem um Flamengo, vem um Fluminense no sábado, vai jogar de igual para igual com o Fluminense? Não vai, não pode. Tem que jogar tirando espaço o tempo todo. Tem que jogar chegando junto e duro o tempo todo, sem dar trégua ao cara. Ah, mas não tem pulmão, não tem gás para isso. Arrume, tem mais uma semana aí para suplementar, para tentar botar os melhores aí. Porque, tecnicamente, o Vitória não tem condições, galera, de sair da zona. Não tem, não. Tecnicamente, não. Tem, daquela forma que eu vi no jogo contra o Atlético Mineiro. Vou bater nisso direto, porque foi a única esperança aos meus olhos ali desse Vitória desse ano. E eu queria agora ouvir a opinião de Igor Brandão, tá? Para esse vídeo nosso pós-jogo. O que você achou da partida, Igor? Você que, de início, falou bastante sobre a questão do Oswaldo e tudo mais. O Vitória apático, perdeu. Queria a sua opinião sobre o jogo. O que você achou da partida?
Difícil, né? O Vitória nos minutos iniciais, falando ofensivamente, até começou bem, ofensivamente falando, mas ao mesmo tempo mostrou já ali defensivamente que estava deixando espaços entre linhas, espaços ali bem na frente da área, e foi através disso, inclusive, que saiu o primeiro gol no bate-cabeça por ali. Esse gol já me deu um banho de água fria, né? Porque para um time que estava atacando bem até assim, entre aspas, eu estava imaginando que a gente poderia assim sair com um resultado positivo. Tomar esse gol foi um banho de água fria. Aí fomos para o intervalo, aguardando mudanças. Não teve mudanças de imediato no intervalo. Aí o Vitória volta e toma aquele gol que simplesmente... Eu acho que pior que você bater cabeça na área é você deixar, olhar, simplesmente olhar e o adversário invadir a área, que foi como aconteceu o segundo gol do Fortaleza. E depois desse gol aí foi tudo por água abaixo. O Vitória até mostrou alguma reaçãozinha depois das mudanças que Rodrigo Chagas fez, com a entrada de Dudu e de Mateuzinho. Mostrou até uma reaçãozinha, mas não foi suficiente para fazer algo tão efetivo assim na partida. Infelizmente, essa derrota é muito triste. Eu acho que dos jogos fora de casa era uma partida que sim, a gente poderia sim arrancar alguma coisa dessa partida, das que temos fora de casa. E agora não tem muito o que fazer. Agora ir para dentro de casa, tem um jogo contra o Fluminense agora, já no próximo final de semana. A torcida abraçar. Eu acho que, não que eu concorde com o presidente em relação aos jogos em casa, mas eu acho que esses jogos em casa sim serão os cruciais, independente, mesmo que a gente pegue o Botafogo. A torcida vai abraçar e o time tem que ganhar esses jogos dentro de casa, pô. Senão vai ganhar quem fora? Eu não planejo nada, eu não projeto nada contra o Grêmio. Eu não sei se perderam pro Mirassol nessa rodada. Perdeu pro Mirassol. Mas eu não projeto nada em jogos fora de casa, não vou mentir pra você. Eu acho que o de hoje, como eu falei, volto a falar, era um dos que a gente poderia sim tentar beliscar alguma coisa pela situação do Fortaleza. Mas eu também citei antes de começar o jogo que eles tiveram, acho que foi estreia hoje do técnico novo, e isso dá algum gás a eles, e dava pra... E isso poderia dificultar a partida pra gente, né? Mas pior que a gente nem perdeu pro Fortaleza em si. Foi pior ainda, nós perdemos pra nós mesmos, com o primeiro gol batendo cabeça, como eu falei, e o segundo gol, onde pior que bater cabeça é você ficar olhando e deixar o adversário entrar na área, invadir, fazer o que bem quer com a sua defesa. Valeu, pedi pra você deixar o seu like nesse vídeo. Em breve aí temos também o Nação Rubro-Negra, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilha pra todo mundo aí. Um abraço aí pra quem tá acompanhando pelo vídeo, tá? Vamos acompanhar agora pela live. Valeu!